James Garfield era um pregador leigo e diretor de um colégio. Em 1880, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas depois de apenas 6 meses nesse cargo, ele recebeu um tiro de revólver nas costas. No hospital, o doutor sondou a ferida com seu dedo menor para buscar a bala. Ele não conseguiu encontrá-la, então tentou através de uma sonda com a ponta prateada. Ainda assim, não conseguiu encontrar a bala. Levaram Garfield de volta a Washington. Ele já se encontrava muito fraco. Um time de médicos tentaram encontrar a bala, sondando a ferida várias vezes. Em desespero, pediram a Alexander Graham Bell para ver se ele conseguiria localizar o metal dentro do corpo do presidente. Ele foi, procurou e também não teve sucesso. O presidente aguentou julho e agosto, mas em setembro ele finalmente morreu. Não pela ferida, mas pela infecção. As buscas constantes que os médicos pensavam que o ajudaria, eventualmente o mataram. Assim acontece com o ser humano quando permanece por muito tempo em pecado e se recusa a deixá-lo a favor de Deus. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Temos nos aprofundado o máximo possível na mina do tesouro que Cristo nos deixou sob oração. Uma vez mais, gostaria de ler os versos de oração, essa oração majestosa em sua profundidade e simplicidade, a fim de termos uma referência geral ao nos dedicarmos hoje, especialmente ao verso 12. Mateus capítulo 6, começando no verso 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje vamos focar no verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O foco e concentração do verso 12 está no assunto do pecado e seu perdão. E este é um pedido que todos têm que enfrentar como parte da sua vida de oração. Seguramente, se você considerar isto, certamente concordará que a coisa mais essencial, a coisa mais abençoada e ainda mais difícil que Deus fez foi prover para o homem o perdão do pecado. É o que há de mais abençoado porque nos introduz ao relacionamento com Deus e dura para sempre. E é também a coisa mais difícil porque custou ao Filho de Deus sua própria vida numa cruz. Mas o mais essencial, o mais abençoado e o mais difícil é o perdão do pecado. Shakespeare não se dizia ser um teólogo, mas pelo menos ele conhecia o fato de que uma pessoa pode ficar doente da mente e do físico por causa de um pecado não confessado e não perdoado. No ato 5, na cena 3 de sua peça Macbeth, Macbeth pede ao médico o diagnóstico sobre o que aflige a senhora Macbeth. O doutor respondeu: ela não se encontra tão doente, meu senhor, mas sim muito perturbada com obsessões vindouras, o que a não deixa descansar.
A senhora Macbeth estava perturbada com relação ao assassinato não confessado de Duncan. O diagnóstico do médico era que sua mente estava lhe dando problemas. Então Macbeth pediu ao doutor, dê-lhe a cura. Porventura o Senhor não pode curar uma mente doente? Banir dessa mente uma tristeza ali arraigada, apagar os problemas estampados no cérebro e com um antídoto suave limpar seu coração tão pesado com tal fardo maligno? Isto é algo que o médico não pode fazer. John Stott, em seu livro Confesse os Seus Pecados, relata que um responsável por um grande hospital inglês disse certa vez: eu poderia dar alta a metade dos meus pacientes amanhã se lhes fosse oferecido o perdão. O perdão é a necessidade primordial do homem agora e no futuro, em função de sua saúde e do céu. Por isso é a primeira petição relacionada com a alma do homem nesta oração. Os primeiros 3 pedidos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como no céu, se referem a Deus. As 3 últimas petições se referem ao homem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Mas a primeira das 3 últimas é um pedido para o assunto, o sustento físico, o pão nosso de cada dia. Apesar de haver um único pedido pelo físico, há 2 pela condição espiritual, que é muito mais importante. A condição física é primeiramente necessária, pois não podemos viver os princípios espirituais a menos que estejamos vivos fisicamente. Assim, nossas necessidades físicas são supridas no verso 11, e então, ao depararmos com as necessidades espirituais, o primeiro e mais básico pedido por parte do íntimo do homem é pelo perdão dos pecados. Esta é a maior necessidade espiritual do homem. Esta é o ponto onde Deus e o homem devem primeiramente se encontrar. Antes que Deus possa nos livrar das tentações, antes que Ele nos possa livrar de qualquer mal, temos que ter um relacionamento com Ele, o que se torna possível somente quando o problema do pecado foi resolvido. Deus é um Deus santo e não pode conviver com a iniquidade. Santo, santo, santo é nosso Deus, disse Isaías. E não é possível para um Deus santo permitir um relacionamento com o não santificado, com um pecador sem Deus. Se quisermos um relacionamento com Deus, se há algo espiritual a ser obtido, tudo deve começar com o pedido do perdão. Pode notar que no verso 12, 2 vezes o perdão é mencionado. No verso 14, também 2 vezes. E no verso 15, outras 2 vezes. 6 vezes encontramos este tema, o perdão dos pecados. Gostaria de partilhar com vocês 4 princípios. Primeiro, o pecado torna o homem culpado e traz o juízo. Isso é bem básico, todos nós cristãos sabemos disto. O pecado nos torna culpados e o juízo se segue. Este é o dilema do homem. O homem é pecador. Isto é um problema para a raça humana. A Bíblia nos diz que o pecado é contrário à lei, é quebrar a lei de Deus, é violar a norma de Deus. Assim diz a Bíblia, em 1 São João, capítulo 3, e versículo 4. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Em Romanos, capítulo 3, verso 19, lá nós lemos o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Se quebrarmos suas leis,
nós tornamos culpados. Em Romanos capítulo 6, verso 23, lá diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Assim, o homem é pecador, porque é transgressor da lei. Ao quebrar a lei de Deus, ele torna-se culpado e o salário do pecado é a morte. Assim, o pecado nos torna culpados, trazendo o juízo como consequência. Todos os homens na face da terra enfrentarão o juízo de Deus pelos seus pecados. Ponto número 2. O perdão é oferecido por Deus pelos méritos da morte de Cristo. Deus é um Deus santo e Deus reconhece aos pecadores, mas Deus é misericordioso. Ele é amoroso, é um Deus que perdoa. Por isso o perdão é oferecido ao pecador. A Bíblia nos diz que ele se esquece dos nossos pecados. Ele passa por cima de nossas iniquidades e joga nossos pecados nas profundezas do mar. Ele os atira tão longe como a distância entre o leste e o oeste. Através dos profetas e apóstolos das Escrituras, há promessas constantes de que Deus é um Deus que perdoa. Ele deseja perdoar nossos pecados. Ele não pode simplesmente fazê-lo. Ele teve que sofrer todo o castigo trazido pelos nossos pecados. Por quê? Porque um Deus justo e santo não poderia perdoar pecados a menos que sua penalidade tivesse sido paga. Por isto, Cristo tomou o nosso lugar. Então, agora o perdão nos é oferecido por Deus através da morte de Cristo. Ponto número 3. A confissão dos pecados é necessária para recebermos o perdão de Deus. O perdão está disponível. A penalidade já foi paga, o preço foi efetuado. É só uma questão de receber o dom. E a base para tal presente é a confissão dos pecados. 1 São João, capítulo 1, verso 9. Lá diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Os que confessam seus pecados são os que dão evidência que foram perdoados. Ninguém recebe a salvação a menos que se arrependa dos seus pecados. Em Lucas capítulo 18, nos diz que o fariseu foi ao templo, agradecendo a Deus por não ser como os outros homens, como o publicano, o coletor de impostos. Dizia ele: eu jejuo 2 vezes por semana e dou muito do meu dinheiro. E na esquina estava o coletor de impostos, que batia em seu peito, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus disse: esse homem voltou para casa justificado, não o outro. Por quê? Porque um se recusou a reconhecer o seu pecado e o outro o reconheceu. Basicamente, então, para receber o perdão é preciso confessar os pecados. E Deus está ansioso e disposto a perdoar quem confessa suas faltas. Ponto número 4. Perdoar uns aos outros é uma parte essencial para receber o perdão. Vamos considerar estes 4 princípios e tentar entender literalmente o seu significado. Você vê que o pecado é um problema. O problema de todo ser humano. O homem é um pecador. Vou lhes mostrar algo em Romanos capítulo 3 e verso 10. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Veja verso 12. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Juntos se tornaram inúteis. O termo grego significa tornar-se azedo, como leite estragado. Verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus.
O vírus do pecado contaminou todos os seres viventes. O pecado é um poder degenerativo na corrente humana e faz com que o homem seja sujeito às doenças, enfermidades e morte. O pecado é o culpado em todos os casamentos desfeitos, nos lares quebrados, nas amizades danificadas, nas brigas, na angústia e na morte. O pecado é o denominador comum. Você notará no verso 12 de Mateus 6 a palavra dívida. Perdoa as nossas dívidas. Quando nós violamos a santidade de Deus, nossa dívida é relatada. O pecado é uma dívida. Talvez você tenha interesse em saber que, para os judeus, no tempo de Mateus, a palavra mais comum usada para pecado era a palavra koba. Na língua aramaica, a língua que falavam na linguagem do dia a dia, e koba significa um débito. E para o judeu, a responsabilidade maior em sua vida era obedecer a Deus. E quando o desobedeciam, o judeu considerava isto um débito para com Deus, pela sua desobediência. Assim pensavam os judeus. Quando você vai a Lucas e lê sobre a oração do Senhor, note que Lucas não diz, perdoa as nossas dívidas. Ele diz, perdoa os nossos pecados. Por talvez falar mais de maneira clássica. Mas aqui Mateus, com a sua orientação judaica, concentra-se em seu conceito de débito, por conhecer sua audiência judia e saber que assim entenderiam o conceito. Temos um débito. O pecado é um débito para com Deus. Lutero disse certa vez, Cristo tomou nossos pecados e os pecados de todo mundo, como também a ira de Deus em seus ombros, recolhendo tudo sobre si, para que desta forma sejamos reconciliados com o Pai e sejamos justificados. Em outra palavra, nós temos um grande débito para com Deus, porque jamais poderíamos pagar o preço dos nossos pecados. Como o servo infiel, que devia tanto que jamais teria condições de pagar suas dívidas, nós também não podemos pagar nossa dívida. E este é precisamente o nosso problema. Temos uma dívida tão monstruosa que é inconcebível. Nunca será paga por nós. E nós nos achegamos a Deus. Devemos fazê-lo nos termos de reconhecimento da nossa dívida. Tá certo? Até mesmo Pedro disse, afaste-se de mim, pois sou um homem pecador, Senhor. Paulo disse, sou o maior dos pecadores. Ouça, Jesus ensinou a todos em todas as partes a orarem esta oração. Perdoa as nossas dívidas. E ensinando assim, declarou que o problema do pecado é universal. Se todos devem orar esta oração, então estarão admitindo o seu problema. E foi por isso que o Santo Espírito veio ao mundo em João 16 para convencer o mundo do seu pecado. Porque somos pecadores, toda a pessoa que conscientemente encara a realidade do seu caráter não pode negar o seu débito para com Deus e a sua necessidade do perdão. Se o pecado é o problema, o perdão é a solução. Você não fica feliz com isso? O perdão é a provisão. O que nos diz o verso 12? Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos. Notem a natureza coletiva da oração. O nós, ao invés de mim, abrange todos os crentes. Há um sentido de comunidade aqui. Estamos todos no mesmo barco. Perdão, que realidade maravilhosa. O que é o perdão? O que significa Deus nos perdoar? Lembre no nosso segundo conceito. O perdão está disponível baseado em quem? Na morte de Jesus Cristo. Bem, falemos sobre o que é o perdão. Basicamente, o perdão é Deus passando por alto o nosso pecado. É Deus apagando nosso pecado dos registros. É Deus nos libertando da punição e culpa. Este conceito está exemplificado em Miqueias, capítulo 7,
versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da transgressão do resto da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque ele se deleita na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Perdoar é levar os nossos pecados, cobri-los, apagá-los e esquecer deles. Por que levar os nossos pecados? Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Certo? Ele levou os nossos pecados. O que isso significa? Ele os cobriu. Salmo 85, verso 2. Perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. E também apagou os nossos pecados. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Assim ele perdoa os nossos pecados, não se lembra mais deles. Deus literalmente elimina os nossos pecados. Quão agradecidos deveríamos ser por tal perdão. E ouça, tudo isto só se torna possível por Cristo. Deus não poderia passar por cima dos nossos pecados, a menos que colocasse a punição deles em alguém. E esta é a razão por que Jesus Cristo morreu numa cruz. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de coroarem como um rei. Não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazer-lhe usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou sê-la real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer-lhe usar coroa igual, mas tenha isto sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la
Pai Celestial, obrigado pelo teu perdão, pela provisão que fizeste para cada um de nós. Alguns que não te conhecem, não sabem o teu perdão disponível a todos. Amigo, abre o teu coração hoje a Jesus, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, sou pecadora. Limpa o meu coração, sei que já pagaste minha dívida na cruz. Obrigado pelo teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem você uma Bíblia em português? Gostaria de ter uma? É simples. Entre em contato com Está Escrito e nós teremos o prazer de presenteá-lo. Eis as informações necessárias para fazer o seu pedido. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Escreva ainda hoje. E Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Obrigado pela sua presença aqui conosco no Está Escrito. Espero que estão gostando desta série sobre a oração do Pai Nosso. Se perdeu algum dos programas, pode sempre visitar o nosso website www.estaescrito.ca. Até a próxima semana, estaremos aqui de novo no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.